Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa jornada das novidades do Laravel Framework. E um ponto aqui que a gente já vai mostrar, vou abrir aqui inclusive o projeto que a gente iniciou no vídeo anterior, então já deixo aqui no card recomendado para você dar uma olhadinha nesse vídeo de introdução, onde eu falei um pouco mais do ecossistema, mesmo que pontual e tentando ser o mais direto possível. E a gente deu um start e iniciou esse projeto aqui, tá? Então lembrando que a gente já está realmente na versão 11, estou gravando aqui logo em seguida do outro. Inclusive o comando ainda está aqui no terminal. E aí a gente pode, primeiramente, já ver algo bem pontual que talvez muitos iniciantes, deixa eu dar um zoom aqui na janela, tá? Pode ser que eles se percam nesse ponto e em relação a estar estudando algo, vendo, por exemplo, a versão 10 e aí chega, instalou a versão 11 sem saber, que vai acabar acontecendo, e não encontrar algumas informações aqui na estrutura, tá bom? Um ponto que eu percebi aqui nessa inicialização de projeto, eu fiz inclusive até um teste com o comando create project, que basicamente seria a mesma coisa aqui em off, é que foi anunciado, e claro que ainda não estava oficialmente batido o martelo disso, né, porque a versão ainda não tinha saído, que essa pasta config ela viria vazia, inclusive a gente até fez na live, fez os testes e olhou, só que ela vinha vazia, claro, em detrimento disso vir por padrão nos pacotes de cada área dessa parte de configurações que consome cada um desses arquivos, e isso iria ser servido pelo próprio framework internamente, tá? Aí, por exemplo, se você quisesse pegar ali, só limpar aqui, ó, pegar, por exemplo, e ativar uma configuração específica, você poderia vir aqui no comando config, tá? Aqui, ó, config publish, nome da configuração específica, e aí ativar isso, tá bom? Eu não sei se de alguma forma eles voltaram atrás com isso, mas é provável que a gente pode até fazer um teste quando a gente estiver mexendo em algo que tem a ver com alguma dessas configurações, que, por exemplo, a gente pode até fazer o teste agora, vamos só mudar o nome desse arquivo de configuração aqui, e aí a gente já verifica se ele continua sendo servido pela própria aplicação, tá bom? Ó, não tivemos nenhum erro para iniciar aqui o server, mas vamos ver aqui basicamente aqui no Chrome, beleza? Ó. Então, por mais que eles estejam disponíveis aqui, a aplicação ela continua servindo para a gente ainda, tá bom? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui, e aí fica só esse disclaimer extra, né? Então config.publish app, tá? E aí eu poderia publicar a configuração específica. Então só lembrar de cabeça ali, app, database, ou você pode fazer o config show, tá bom? Mas, ó, aí o app voltou aqui novamente, tá bom? Mas a priori esse aqui foi um ponto que eu até, por isso que eu testei reinstalar aqui em off, porque eu achei estranho e claro, iria trazer essas nuances para vocês. Porque até então essa pasta config ela viria vazia, se eu não me engano só teria o app de fato, tá? E aí eu poderia, como eu mostrei o exemplo aqui, publicar a configuração que eu quisesse, e as que não estão publicadas seriam servidos internamente do próprio framework, tal qual como é normalmente, só que só não estaria visível para a gente, tá? Então, se você chegar e iniciar um projeto e não tiver as configurações, já tem esse disclaimer aí em mente. Tá bom? E aí isso abre também essa pontuação, esse ponto aqui específico de que a própria estrutura em si, ela vem com alguns cortes, ela vem mais simplificada. E aí como a gente pode ver aqui, inclusive na pasta app, tá? A pasta HTTP, por exemplo, ela não tem mais aquele kernel.php. Então, as definições de middlewares, a gente já vai ver para onde foi movido. Providers, não vem mais com os providers padrões. Route Service Provider, Auth Service Provider. Se você precisar configurar pontualmente, por exemplo, eu tinha quero desabilitar certo controle para uma rota específica, a gente tinha um accept para fazer isso, né, em alguns dos providers que eu não vou me lembrar de cabeça agora. Aí você poderia ir no provider e fazer essa modificação, tá? O próprio link home, por exemplo, aquele link home que foi colocado como uma constante home, e aí você indica para onde vai ser redirecionado pós-autenticação. Onde é que eu farei isso agora aqui, porque eu não tenho um route service provider aqui disponível. Então, esses dois pontos, tanto aqui a questão de middleware, que eu não tenho mais o kernel.php, quanto
os outros providers que eu precisaria fazer modificações, você vai encontrar agora aqui na pasta Bootstrap, no arquivo app, tá? Então agora eu vou só tirar o zoom aqui, acho que assim tá legal, né? Então questões de middleware especificamente você configura aqui, tá? Nessa parte do application configure do arquivo app.php, tá bom? Então está bem mais direto e simples inicialmente, tá? Quando eu falar um pouco mais sobre middlewares, aí eu trago esse ponto específico para você, até para a gente não misturar, porque eu quero focar mais na estrutura, tá? As questões do exception handler também, que você tinha configuração disponível no app, você percebe que não tem mais. Então, se você precisar fazer pontos específicos de configuração, tanto para o middleware quanto para exceptions, indicar, por exemplo, eu quero mexer nas exceptions que são renderable, ou qualquer coisa assim, você vai ter que fazer aqui dentro, tá? Então, quando eu falar dessas configs específicas, aí eu mostro ambos os pontos para você, tá? Para a gente tentar ir bem focado aqui nessa série. Os providers, por exemplo, se você criar um novo provider, ele já vai ser automaticamente registrado aqui, então a gente poderia só fazer um teste, isso aqui já é mais pontual, então dá para a gente fazer rapidamente. Vou pegar PHP make provider test service provider, tá? Ele já criou para a gente ali na pasta de providers, como a gente já conhece. E aí você percebe que ele já registra automaticamente e daqui ele vai ler os nossos custom providers, tá? Lembrando que o App Service Provider, ele, como ele é algo normalmente recomendado para configurações globais do app, ele já vem padrão ali na aplicação e já está listado aqui para a gente. E aí nossos próximos providers criados já vem para cá automaticamente e Laravel já vai ler e a gente pode jogar nossas configurações ali. Tá? Então isso aqui também é mais uma das alterações aqui no Skeleton dentro do Laravel e pontualmente em relação aos providers, tá? Um ponto também que você vai perceber, inclusive já está até aqui pra gente, talvez não esteja tão claro, mas já está até aqui pra gente, é que se você ver na pasta routes, você não tem mais o arquivo API nem broadcast para essas rotas específicas dos canais broadcast ali e para a rota de API para sua API REST. Inclusive, as configurações nem vêm mais aqui, tá? Lembrando que daqui, desse ponto if route, é que ele vai ler justamente essas configurações dos arquivos de rota, o que era explícito para a gente antigamente no Route Service Provider. Para você ativar isso, e aí eu vou mostrar para você especificamente na parte que eu mostrasse pontos de API, você vai ter um comando agora para fazer esse detalhe, tá? Eu quero habilitar as rotas de API, eu preciso executar um comando. Eu quero habilitar o broadcast, eu preciso habilitar um comando também, por meio de um comando. Tá bom? Então, se você não encontrou aqui, não é nenhum erro, é porque realmente foi tirado e você precisa só instalar / habilitar esses dois pontos de rota, tá? Inclusive, até a pasta onde a gente tinha aqui também a questão do kernel, da parte do console, você percebe que não tem mais, tá? Aqui especificamente, tá bom? E aí nós vamos ter as definições diretamente aplicadas aqui na parte do próprio console. Então, eu trago mais nuances desses pontos para você também. E aí, está tudo centralizado ali. Você já não tem mais o kernel especificamente para os comandos de console, como tinha também anteriormente, tá? Nas versões passadas. Então, isso aqui são alguns dos pontos principais que tem essas modificações no Skeleton. Um ponto também aqui no database é que a gente teve aqui um agrupamento de migrations. Então, você percebe que não tem visivelmente aqui a parte da migration para reset de senha, da migration lá do personal tokens que estava vindo por causa do Sanctum, né? Como a gente precisa habilitar agora a API, o Sanctum já não vem por padrão na aplicação, tá bom? E aí você tem aqui uma nova migration para a parte de tabela de cache e também a migration do jobs, só que era feio de jobs. Aqui você vai perceber que está agrupado tanto a tabela jobs, tá? Quanto job bets, quanto failed jobs. Então está tudo agrupado aqui nessa migration. Aí você vai ter essa do cache, tá? Cache logs, tá bom? E do user você vai ter tanto a tabela users como password reset tokens, como sessions também. Tá? Então as migrations também sofreram esse agrupamento. E aí houve algumas remoções em detrimento de que o pacote, nesse caso do Sanctum, ele vai ser instalado posteriormente.
tá? Um outro ponto que também que vale comentar nesse momento é que a parte do banco, se tiver aqui no ponto .env, que dá para a gente ver diretamente, ela é por padrão agora SQLite. Anteriormente, você lembra que era MySQL, tá? Então agora por padrão é SQLite, e aí assim que o projeto inicia, a gente tem ali alguns hooks do próprio Composer, que você pode inclusive adicionar certos scripts para serem executados. Então, o Laravel tem aqui, ó, o post-create-project. Então, depois que o comando do create project do Composer foi executado, o Laravel normalmente ele faria somente esse key generate, que normalmente você vai fazer quando você clona um projeto e está com ele já ali todo configurado, você vai gerar sua chave única da aplicação. Agora, ele também cria para você o database SQLite, tá? E, no caso, ele vai fazer já a primeira migração para você. Então, eu já tenho aqui na aplicação, por padrão, SQLite ativo e o banco, tá? Deixa eu só abrir aqui, só para você ver, ele já está migrado por conta dessa sucessão de comandos executados pós-criação do projeto, tá? Então, esse é um dos pontos também extras advindos aqui na estrutura do framework, quando você criar o seu projeto aí, tá? E um detalhezinho bem pontual, e aí já fica aqui para você, é que foi mudado também aqui o connection, tá? Para database. E eu percebi aqui também que o próprio Session Driver, se eu não me engano, não era database, era file, né? Acho que local, se não estiver enganado. E aí aqui também está database. E o Queue Connection, que anteriormente era sync, né? Síncrono, que é basicamente o seu reload, esperar o job ser executado. Por padrão agora, o que era sync virou database. Então, por isso que a gente também já tem ali as tabelas referentes a jobs já dentro ali das migrations, tá? Aí você vai ter ali o cache story, etc. E várias outras configurações que o Laravel vem adicionando suporte aí para vocês, tá bom? Então, esses são os pontos aqui principais que eu queria comentar sobre a estrutura mesmo advinda do framework, é esses detalhezinhos aqui de configurações de middleware, providers e também questões lá do exception handler, a gente deixa pontual para um episódio específico, para a gente não misturar tantas coisas, tá? Então é isso, espero que tenha curtido mais esse episódio e a gente se vê no próximo episódio dessa jornada aqui das novidades do framework. E no mais, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os futuros vídeos dessa série e de outros aqui do canal. Se você curtiu esse episódio, considere deixar um like aí no vídeo, isso ajuda demais a gente aqui no canal. E no mais, comente aí para mim o que você está achando, inclusive se você já viu as novidades no geral, o que você está achando dessa nova versão do framework. Deixa aí abaixo, comente aí, para que a gente possa ter também um acréscimo de informações / conteúdo que agregue para todos nós, inclusive para mim também, sobre essa nova versão do framework, tá? Então deixe suas ponderações dessa nova versão aí nos comentários. No mais, muito sucesso, a gente se vê em breve no próximo episódio dessa jornada. Até mais.